Vamos lá então, pessoal. Vamos começar a nossa aula aí. E nós vamos começar hoje a nossa terceira parte do ECA, na página do mapa mental 30, no finalzinho aqui dela, tá? E aí, na leitura fria, é lá no final. Mas a gente vai focar aqui só pelo mapa, tá? Não precisa ir lá, não. Aqui tá bem tranquilo. Vamos lá então, pessoal. As infrações penais. Ué, Robson, peraí. Infração penal, cara? Infração penal para adolescente? Para criança? Não. Aqui são as infrações penais para os adultos que cometem algum crime que está aqui nesse espectro do ECA. Muita gente acha que é abuso de autoridade, muita gente acha que é código penal, mas nós vamos usar aqui então um princípio do Código Penal, que é o princípio da especialidade, a teoria autônoma dos fios, ou teoria dos fios autônomos. O que isso significa? Isso significa que se nós temos o nosso ordenamento jurídico, nós temos uma lei que é mais específica para o caso em concreto, então você aplica ela. Né? O Código Penal ele é geral, ele é muito amplo. E aí nós temos a lei de tortura, direcionada para o caso da tortura. Nós temos a lei de drogas, direcionada para o caso de drogas. E se for ali um caso de criança, de adolescente, de menor de idade, e estiver aqui no ECA, você dá preferência para o ECA, que é a lei especial. Por isso que a gente fala que é o princípio da especialidade. Nós temos uma lei especial, o próprio nome já fala. Então você dá preferência, em vez do Código Penal, você utiliza essa lei mais específica. É o princípio penal da especialidade, beleza? Todos esses crimes que nós vamos ver, todos os crimes que nós veremos aqui são de ação pública incondicionada. O que quer dizer isso? Vamos lá, rapidinho para você entender o processual penal. O cara ele foi pego a pedofilia. Ele vai ser preso, flagrante de delito e tal, o juiz vai ali arbitrar a fiança dele, ele responde em liberdade, enquanto isso o delegado vai começar um inquérito para ver se de fato ele fez aquilo, são as investigações. Depois disso, o Ministério Público, ele vê ali aquela papelada de diligências, né, aquela papelada toda, e ele vai oferecer a denúncia para o juiz ou não. Vai denunciar com base no que ele tem. O juiz vai avaliar o pedido do Ministério Público, vai também avaliar o que o delegado tem. Se for o caso, ele arquiva. Se for o caso, ele vai ali aceitar a denúncia e começar o processo penal. Se ele for absolvido, ok. Se ele for condenado, entramos na terceira fase, que é a execução penal. Tranquilo? Então, quando a gente fala ação pública incondicionada, significa que o Ministério Público ele vai oferecer a denúncia. Beleza? Incondicionado, é incondicionado. Beleza? Não é condicionado à representação. Eu não tenho que contratar um advogado para oferecer a denúncia, né? A queixa, no caso, né? Não, quando é ação pública incondicionada, deixa com o Ministério Público, ele é obrigado a oferecer a denúncia. Beleza? Tudo que está aqui já fala, ó, sem prejuízo na legislação penal. O que isso quer dizer? Que nós podemos usar outras leis especiais. Podemos usar o Código Penal, se for o caso. Por exemplo, aqui já vem falando de infiltração. Aqui em cima a gente já fala de infiltração. Se essa lei do ECA não tivesse infiltração na internet para crimes sexuais, você poderia pegar tipo o maior crime, né? Você poderia pegar a infiltração de lá, não tem problema, né? Então é sem prejuízo das outras legislações. Tranquilo? Essa questão de multa penal e multa administrativa aqui, pessoal, é a prescrição. É o prazo de validade para aplicar a multa, tá? Vocês vão ver aqui que nós vamos dividir em crimes
beleza? E em infrações administrativas. A banca, fica tranquilo para quem está decorando pena, a banca não cobra pena não, tá, gente? A banca, ela vai cobrar assim, essa conduta aqui, ó, ela é um crime ou uma infração administrativa, né? É um crime ou uma infração administrativa. Ela cobra isso, tá? Por exemplo, transportar um adolescente numa viatura do socioeducativo, com uma viatura inadequada, que coloque ele em uma condição degradante. Isso é um crime ou uma infração administrativa se você, policial socioeducativo, faz isso? É isso que ela vai querer saber. Ela vai querer saber se a pedofilia é um crime punido com detenção ou com reclusão, né? É isso que ela vai querer saber. Beleza, pessoal? E aqui nós vamos ver crimes feitos de ação contra criança ou adolescente ou omissão também. Omissão de socorro é Código Penal, né? No artigo 135, omissão de socorro, ou é ali ECA, né? Deixar de avisar ao juiz, ali, a apreensão do adolescente imediatamente. Isso é um crime, uma infração administrativa, é um crime punido com detenção ou com reclusão. Então é isso que você tem que ficar ligado. Decorar pena. Não, para, já começou a estudar errado. Se você memorizou todo o ECA, você sabe tudo, aí você não tem mais nada para fazer nos seus estudos. Você pode até, beleza, decorar as penas. Na verdade, vai vir automaticamente, tá? Você de tanto ouvir o áudio, tanto... Salvo engano, eu não sei nem se eu coloquei as penas nos áudios, porque realmente elas não são importantes. Você tem que ter uma noção. Por exemplo, pedofilia. Você acha que é 1 aninho a 3? Uns 4 a 8? Uns 4 a 10? Ou é o princípio da proporcionalidade. Então a gente vai analisar isso aí tranquilo para você ter uma noção. Agora, decorar não. Decorar não. Tá? Vamos lá então? Você vai fazer um rascunho seu aí, se você quiser. Tá? Você pode fazer assim, ó. Abre o Word aí, ou o seu caderno, e você faz o seguinte. Você coloca nesses crimes e penas, você vai inserir uma tabela, e aí você vai pôr aqui crimes, para você estudar, tá, gente? Vocês podem fazer isso porque a escrita, ela melhora ali a compreensão. Crimes, infrações administrativas. Então, ADM. E aí você vai escrevendo cada uma. Desses crimes aqui você divide ainda e coloca crimes de reclusão e crimes punidos com detenção. E aí o que você vai fazer? Você vai começar a brincadeira, tranquilo? Você vai começar ali você mesmo, ó. Você faz isso aqui e aí você vai começar. Reclusão é mais grave, faz de vermelho, a cor é importante, esquece da cor. E detenção aqui amarelinho. A infração administrativa é bem mais light, né? É aqui a infração administrativa, a consequência dela é multa, tá, pessoal? Multa. É uma multa administrativa. Porque aqui dentro das penas de reclusão e detenção, vocês vão ver também com um lado com multa. Só que aqui é uma multa penal, tá? E aí você vai por pedofilia, né? Aí você vê aqui, ó, não manter registro do neonato. Neonato, aí a gente vai colocando aqui, beleza? Vamos lá então. Só 5, hein? Caraca. Os dorminhocos. Vamos lá aí, pessoal. Pelo menos aí 8, 10. Pelo menos a metade. Vamos lá. Ó, vamos começar então. Crimes punidos com detenção. Eu acho legal, né? Não é penal. Mas vamos ver essa diferença. Qual é a diferença de reclusão, Robson, para detenção? Vamos lá.
A reclusão, você já começa em regime fechado. Ou seja, o cara que é punido com crime, que é punido com reclusão, que está escrito que é reclusão, é 24 horas da penitenciária, tá bom? É penitenciária nele, beleza? Os crimes de detenção não é o regime inicial, é o semiaberto, a colônia agrícola ou o regime aberto, a casa do albergado. Ele só vai para o fechado se ele cagar o pau, né? Se ele cometer uma falta grave, etc, etc, etc. Então a detenção ela é mais suave, né? Regime semiaberto, regime aberto. No regime semiaberto, você sai para trabalhar, volta à noite, sai para estudar. No regime aberto é só assinar, né? O regime fechado é 24 horas full, beleza? Vamos lá então. Eu cheguei aqui ainda. Então, não manter registro do neonato, né? As unidades lá, o médico, o responsável que faz o registro, né? Ele não mantém, ele não fornece declaração de nascimento, ele não identifica corretamente o neonato. É um crime, esfera penal, tá, gente? Aqui, ó, penal, esfera penal, né? Esfera administrativa não, esfera penal. Infração administrativa, esfera administrativa. Aqui é esfera penal, da cana. Você não identificar a criança corretamente. E esse aqui é o único crime culposo. E ainda assim vai ser crime. Então é o único crime culposo aqui do ECA, tá? Toma cuidado. Aqui, ó, a detenção é de 6 meses a 2 anos. Todas aqui, você vai ver que detenção de 6 meses a 2 anos. Então, se você quer memorizar a pena, que não precisa, se você quiser memorizar a pena dos crimes punidos com detenção, aqui, ó, 6 meses a 2 anos. Tranquilo, pessoal? Aí, a forma culposa, que é sem querer querendo, ele não tem, por negligência, imprudência ou imperícia, ele registra incorretamente, ou não fornece a declaração, ou não mantém o registro da criança. Lembra? Pelos 18 anos, tem que ter no banco de dados daquele hospital. Aí a detenção é menor, porque foi culpa, né? Ou é a detenção ou é multa, né? É o princípio da proporcionalidade. Se ele não tem o livre fim, aqui é quando dolosamente ele não faz isso. Detenção de 6 meses a 2 anos. Quando ele, sem querer, querendo, ele faz isso, a detenção é um pouco menor. Mas não precisa decorar isso não, tá? Detenção ou multa é um ou outro. Multa penal, tá bom? Agora, esses aqui são os mais interessantes, tá? Que isso aqui é para você, futuro policial socioeducativo. Você priva de liberdade o inimputável, né? O adolescente, a criança. Você apreende ela sem ordem judicial. É uma palavra até engraçada. Apreensão. Apreensão é um cara na alfândega, né? Um auditor da Receita Federal. No aeroporto, ele faz apreensão. Os 20 smartphones que você estava trazendo, quantidade indevida, né? Descaminho, né? Que você estava fazendo, trazendo esses celulares, esses smartphones dos States, né? Uma apreensão de um material, você vai e utiliza para o adolescente, apreensão sem ordem judicial ou privar ele de liberdade. Então aqui, ó, liberdade, sem mandado, né? Então você priva de liberdade sem mandato, né? Então é isso aí, tranquilo? Detenção. Olha lá, você não comunica ao juiz, não comunica à família, não comunica à pessoa indicada. Ué, isso não é abuso de autoridade, não, Robson, não. Isso é ECA, toma cuidado. Você não comunica. Pessoal, aqui, ó. Você faz um risco, igual eu faço nos mapas. Você não comunica, não é abuso de autoridade, tá, gente? Você lembra que o adolescente ele não foi liberado, ele fica na delegacia junto com os maiores de idade, por mais de 5 dias, não vai para o centro de reeducação, o delegado ali, filho, né? Então não vai para o centro de reeducação depois de 5 dias, né? Pau nele, lembra que a gente falou isso ontem? E de maneira injustificada, tá? Aqui, ó, olha que eu previ de negação,
Aí cai lá na prova assim, o delegado não encaminhou justificadamente da delegacia para o centro de reeducação, sendo que o adolescente ficou na delegacia por 8 dias. Ah, ele ficou mais de 5 dias, não encaminhou, não, tem que ser, o delegado ele não fundamentou esse prolongamento, às vezes não tinha como, não tinha viatura, estava sem gasolina, estava sem efetivo, então tem que ser ao prefixo, injustificadamente. Show? Vexame ou constrangimento. Abuso de autoridade. Não. Inclusive, quando você causa constrangimento no preso, lá na lei de abuso de autoridade, é a mesma pena. Detenção de 6 meses a 2 anos. Quando você não, autoridade policial, não comunica imediatamente ao juiz a apreensão, não é prisão, hein? A apreensão e o local, ou para a família ou pessoa indicada, não é abuso de autoridade, é aqui. Mas a pena é a mesma para o maior de idade lá. Detenção, abuso de autoridade, detenção de 6 meses a 2 anos. É a mesma, tá? Só muda qual lei especial que é. É abuso de autoridade ou é o ECA. Tranquilo? Isso aqui para você que vai ser inspetor socioeducativo. Sem justa causa, você não confere imediata liberação depois que chega o documento de soltura do apreendido, que é o alvará. Tão logo tenha conhecimento que aquela prisão, que aquela apreensão é ilegal. Você não solta ele, sem justa causa. Agora cai na prova assim. Você ali justificadamente não forneceu imediata liberação. Você não for justificadamente. Toma cuidado com a palavra injustificadamente, beleza? Toma cuidado com esse prefixo aqui, cara. Isso aqui é pau. Né? Tranquilo? Então, abuso de autoridade ele só acontece nesse caso aqui do ECA ou lá também, quando não há justa causa. São crimes punidos com detenção. Não estou preocupado com a pena, tá? Mas todas as penas aqui, tirando o culposo, tudo detenção de 6 meses a 2 anos. Bem tranquilo, tá? Vamos lá. Outros aqui punidos com detenção. Você vai ver que eu nem coloco a pena. Fogo de estampido. Né? Então, fogo de estampido, que tem ali um poder, né? Ali de causar ali um ferimento. Né? Então, um poder destrutivo, ou um poder danoso, beleza? Bebida alcoólica. Antigamente a bebida alcoólica, pessoal, era só uma contravenção penal. Agora não. É uma detenção mais uma multa. Tranquilo? Ou qualquer substância que gere dependência, mas não é droga. A droga é um aumento de pena, igual eu já falei com vocês lá na lei de drogas. É uma substância que gera dependência. Beleza? Tranquilo? Mas não é droga. Beleza? Toma cuidado com isso aí. Então, esses são os crimes punidos com detenção. Fechou? Agora nós vamos subir o nível, quer dizer, vamos descer o nível. Né? Você ali agora violou o sigilo processual, o depoimento do menor. Né? Você ali, então, permitiu, né, que uma pessoa estranha entrasse no processo sem autorização judicial. Um exemplo. O menor está depondo, tem toda aquela questão processual de sigilo, está tramitando em sigilo de justiça, e você, um policial penal, policial socioeducativo, perdão, você agora permite que, sei lá, seu irmão, por exemplo, ele tenha acesso a esse processo, aos depoimentos e todos os documentos sigilosos. Então, violar o sigilo processual, violar, beleza? O sigilo processual. Você entregar seu filho para outra pessoa sem autorização ou como recompensa, hein? Você enviar criança ou adolescente
para o exterior sem autorização. Para o exterior só vai com autorização judicial, meu amigo. Só com autorização judicial. Se não tiver, é ali pau, é reclusão, filho. Não estou nem colocando a pena aqui. Beleza? Você colocar a criança em lar substituto de maneira... Como é que está baixando o nível aqui agora? O nível aqui é mais baixo, né? Vamos abaixar mais ainda. Vamos lá. Pedofilia. Aê, agora sim. Pedofilia. Você sabe o que é pedofilia? Você acha que sabe, né? Todo mundo acha que a pedofilia é o cara, né, que ele pega ali e estupra uma criança, por exemplo. Não. No termo jurídico, gente, tá? O termo jurídico é estupro de menor. Se é menor de 14, 13 para baixo, é estupro de vulnerável. Isso não é pedofilia. O que é pedofilia? Isso aqui é o conceito aqui, ó. Produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar, registrar. Olha os verbos. Então, olha os múltiplos núcleos. Os múltiplos núcleos dentro aqui da pedofilia. Produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar e registrar por qualquer meio. Câmera de celular. Você recebe, você registra pelo WhatsApp fotos ou vídeos de adolescente. E adolescente é de 12 até 18. Ou criança até 12 incompletos. Beleza? Isso é pedofilia. Ah, mas a menina tem 17. Você registrou no seu WhatsApp fotos e vídeos dela. Em tese, você é um pedófilo. Suspeito de pedofilia, porque você só pode afirmar que alguém é um pedófilo depois que o juiz o condena. Até então, o termo correto no meio jurídico é suspeito. Beleza? Pornografia. O que é pornografia? Cena de sexo explícito ou também implícito. O STF, ele já falou que a ausência ou a presença de roupa é irrelevante, desde que nitidamente tenha um contraste sensual e enfoque nas partes íntimas. Às vezes está com a calcinha molhada e tá só de estar a calcinha, essa é a verdade. Então não precisa estar despido, nu. A calcinha molhada que dá a marquinha, a camisa molhada que dá a marquinha, isso é pedofilia. Independente se o menor ele está vestido, se tem um enfoque nas partes íntimas e é nitidamente sensual. Beleza? A gente pega aquela questão, já viu aquele filme da Xuxa? Todo mundo já viu esse corte do filme, né? Que é o Amor Estranho Amor, né? Que ela tá ali com uma criança, um adolescente ou criança, não importa, ela tá ali numa cena de sexo. Beleza? E aí? O que deu? Foi condenada? Ah, porque nós temos a prescrição, né? A pedofilia, né? Reclusão de 4 a 8 anos, mais a multa penal. Às vezes passou o tempo, não foi julgado, não foi condenado, prescreveu, né? Você não precisa saber a prescrição, porque isso aí é Código Penal, parte geral de prescrição, tá bom? Robson, são ali pessoas que são maiores de idade, mas elas se maqueiam, elas se vestem como menores de idade. Ainda assim a pedofilia. Uma reclusão menor, tá bom? Então, eu consideraria gravar pena. Eu não falo para gravar pena em todos, mas nesse aqui, memorizar pena, memorizar conceito e memorizar as majorantes. Quais são as majorantes? São as frações. As frações. Quais são as frações? Se você utiliza da sua função pública para promover pedofilia, tudo aumenta em 1/3, tá, gente? Então você, policial socioeducativo, em razão da tua função, você tem acesso aos adolescentes e promove ali a pedofilia.
filma eles dentro da cela se relacionando. Relações homoafetivas, porque não fica ali mulher com homem, né? Nem adolescente do sexo masculino com o sexo feminino. Se você ali utiliza as relações domésticas, você é pai, a criança, o tutelado, vive sobre a sua guarda ali. Se você utiliza as funções de empregador, né? O adolescente, o pequeno aprendiz, né? Ou parentesco até terceiro grau. Terceiro grau, memoriza isso, não é até segundo, não é até primeiro, é até terceiro grau. Beleza, pessoal? Áudio. Todo mundo aí? Ó, já subiu para 7, hein? Já melhorou, hein? Então, vamos ver o que mais nós temos de pedofilia. Ah, Robson, mas não vou nem falar você, não, né? Mas o Joãozinho, ele não produziu, reproduziu, dirigiu, fotografou, filmou essa questão, né, da pornografia de menor. Ele só facilitou, ele só recrutou os meninos. Ó, vem, você vai ganhar uma grana boa, coagiu. Né? Ele é apenas um intermediário que vendeu, é o vendedor disso. Tá? Ele intermediou. E aí, né? Então, intermediário. Ele disponibilizou a internet, né? O meio telemático aqui, ó. Uma reclusão não é de 4 a 10, é 4 a 8, 3 a 6. Ele é apenas o dono da Lan House. E ele sabia que estava tendo a pedofilia lá. Ele vai cair também aqui. Beleza? Tranquilo? Toma cuidado com isso aí. Ele não produziu, ele não dirigiu, ele não filmou, ele não recrutou, ele não é o dono da Lan House, ele só armazenou. Quem tá com o cu trancado aí, né? Por que quem tá com o cu trancado aí? Levanta a mão. Por quê? Nós temos uma cultura, né, de adolescente hoje, com 14 anos. Já namora um cara de 25, 30 anos. Nós temos uma cultura hoje que você não enxerga como menor, todo mundo fala ninfa, né? As novinhas de 16, 17, que já estão na meterola louca. Você não enxerga. É cultural. Né? A gente pode até invocar o princípio da adequação social. Né? O que é o princípio da adequação social? É uma conduta que está criminalizada, mas a sociedade não enxerga aquilo como um criminoso. Você enxerga como um criminoso um cara que tem uma namorada de 17 anos e o cara tem 18, por exemplo. Você enxerga ele, aí ela manda nude para ele todo dia, tudo um hormônio à flor da pele, cheio de espinha. Você enxerga ele como um criminoso? A sociedade, sem hipocrisia, não enxerga isso como um crime. É o que aconteceu com o adultério. O adultério estava previsto no tipo penal, mas a sociedade não reconhecia o adúltero como um criminoso. Tanto é que depois era com a pena de detenção, e aí teve um algoritmo dos crimes ali. A esposa traída, o esposo traído, eles podem entrar na esfera civil, questão de indenização quanto à honra, quanto ali a moral, né, e tudo mais, né, dos danos morais. Agora, na esfera penal, não é mais crime. Tem menina aí, a criança, que já engravida. Isso não é algo, uma exceção, não. Né? Em regiões mais carentes, isso é a regra. Tá? Então, pensa bem, você só possui o nudes da tua namorada de 17 anos. Reclusão de 1 a 4 anos, a mesma pena do furto, mais a multa penal. E você tem que saber a redução de pena. Tá? A majorante aqui, de menos de 1/3. A minorante. Quando é que você vai ter a minorante aqui, Robson? De 1/3 a 2/3. Quando que você tem a pequena quantidade? Ela te manda o nudes, você apaga. Manda, apaga. Manda, pum. Meu irmão, toma cuidado.
para você que gosta de novinha, porque não dá nada, não dá nada, não dá nada. E lá no presídio, onde eu trabalho, nós temos o cara, pô. Segundo a versão dele, né, os pais não eram a favor, né? Eles pegaram o celular da menina, printaram quando ali a menina mandou para ele nudes, tá? E fizeram denúncia. E o cara tá preso. Nós temos lá um outro que tinha relações sexuais com uma menor, não sei se era 16 ou 17, e ele tinha 20 e poucos. Os pais denunciaram, com provas e tudo mais, foi preso. Foi preso, tá? Então o problema é quando tem consensual, né? Consensual é acima de 14, consensual tá valendo, né? Não, 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 Luciano, vamos lá. Vai abrir um inquérito e aí vai ver se você tinha conhecimento ou não do negócio. Ninguém é evidente não, tá, cara? E você também não pode colocar ali, por exemplo, aqueles gravadores de tela, porque isso ofende a privacidade e você pode ser processado por isso. Quando fica claro que o dono da Lan House ele sabia da prática ilícita e, né, agora boa fé não, fica tranquilo, tá, cara? Não se pune no âmbito penal, não se pune a questão subjetiva, beleza? Então, fique tranquilo em relação. Objetivo, perdão. Objetivo, né? Código Penal ali é uma responsabilidade que tem que aferir dolo e culpa, beleza? Então não se pune se você não tinha, não há dolo, se não há culpa, né? Como assim? Você sabe que está tendo acesso, mas negligentemente você deixa para lá. Você não denuncia. Então você responde em culpa. Ou você sabe que tem um acesso e você está deixando mesmo, você quer, você gosta às vezes, então em dolo. Então fica tranquilo, isso não dá nada não, relaxa aí, beleza? Tranquilo? Então fica tranquilo nisso aí, beleza? Pode manter ali e tal, ninguém é evidente não. Vamos lá. Então a minorante que você tem que saber, beleza, pessoal? Olha como é que é pedofilia. Tem várias características. Beleza, pessoal? Tranquilo? Agora, você também vai ter que memorizar isso aqui. É a parte mais legal. Quando que não é crime. Você tem ali armazenado, você possui, mas você é um agente público no exercício. Então, agente público no exercício. Se te der uma questão de prova falando que o policial socioeducativo ele tem nudes da novinha de 17, mas ele não está no exercício, ele vai ser punido. Como assim no exercício? Eles têm armazenado, pegou isso só para levar para as autoridades, como prova que o fulano X ele pratica pedofilia, entendeu? A finalidade aqui, ó, comunicar à autoridade. Tem que ter sigilo do material. Se o policial socioeducativo ele vai comunicar à autoridade, mas ele espalha para todo mundo, aí não, né, cara? Aí vai ser punido, beleza? Porque a pedofilia, nós temos aqui, ó, reproduzir. Você vai reproduzir. Tranquilo? Beleza, pessoal? Então, você tem que saber essa questão de jurisprudência da STF, as majorantes, a minorante. É legal guardar a pena da pedofilia, tá, Luciano? O conceito, certo implícito está entrando de acordo com o STF, o intermediário, o Lan House, o que disponibiliza a internet para essa prática, mas aí, o Luciano, vai ficar comprovado no inquérito que você sabia que você estava fornecendo a internet para isso, tá? O que possui ou armazena, o caso que não é crime. Beleza, pessoal? Fechou? Tá bom. Vamos lá, então, para mais um. Tá acabando, tá? Aqui, ó, carreira, agente de segurança socioeducativa. Tá acabando, hein? Vamos lá. Punido com reclusão ainda, ó. É você aliciar, é o aliciamento, beleza? É o instigamento, assédio. Para que, Robson?
Para quê? De criança. Aí você vem aqui em cima. Com a finalidade libidinosa. Só criança, tá, gente? Só criança. Então, aqui, só criança. Não entra adolescente aqui, tá? Para que é isso aqui? Você ali alicia ela para sexo. Beleza? Por qualquer meio. Então, pela internet, você alicia ela ali nos chats, né? No bate-papo, né? Da UOL, lembra os mais velhos aí? UOL, América Online, acho que era assim, né? UOL, IRC, IRC, MSN, você alicia a criança, então até 12 anos incompletos, para a prática de sexo. Beleza? É libidinoso, fins libidinosos. O que é fim libidinoso? É a punheta, é o oral, é o anal, é tudo, né? Tá? É o vaginal, e aí por aí. Libidinoso é tudo que tem a ver com a conotação sexual. Tranquilo? Criança. Olha aqui. 12 anos incompletos. A partir do momento que ela tem 12 anos completos, ela é adolescente. Não entra nesse tipo penal aqui. Tranquilo? Fins libidinosos. Qualquer meio, já foi. Reclusão de 1 a 3 anos, tá? Vamos lá. Mais punido com reclusão. Você fornece ainda aqui gratuitamente arma branca. Arma de fogo. A arma de fogo antigamente era aqui. Agora não é mais. Se você fornece, ainda que gratuitamente, arma de fogo para criança e adolescente, Estatuto de Desarmamento. Como se fosse artigo 16 do Estatuto de Desarmamento. Tá? A mesma pena lá, a mesma pena aqui. Reclusão de 3 a 6 anos, mais multa. Tá? Então, tanto a arma branca quanto a arma de fogo, se você fornece para um adolescente ou para uma criança, você vai pegar a mesma pena. A diferença é que uma é no Estatuto de Desarmamento, a de fogo, e a arma branca é pelo ECA, mas a pena é a mesma, 3 a 6 mais multa. Vamos lá. Prostituição. Aí, não é pedofilia. Prostituição, exploração sexual de criança ou adolescente. É um crime hediondo. Então, grave isso aí. Tá? Pedofilia, Robson, é hediondo? Pedofilia não é hediondo. Pedofilia, até então, não é hediondo. Toma cuidado. O que é hediondo? Você ali recrutar criança ou adolescente para prostituição e exploração sexual. 4 a 10 anos. As penas do hediondo, elas começam a 4 a 10 anos. Tá, pessoal? É uma uniformidade. 4 a 10 anos. Lembrando que o hediondo, ou a pedofilia, é o que? 4 a 8, confere? 4 a 8. Tá? Aqui, você é a casa de swing para menores. Tá? E em igual pena, o responsável do local. Beleza? Vai condenar ele e caçar a licença daquele local. Imagina que no Sayonara tem lá menor. Vai dar ruim para o responsável do local. Beleza? Vai perder a propriedade dele. Aí, a perda de bens utilizados no ilícito, uma câmera, né, o carro, e vai para o fundo da criança e do adolescente, salvo o terceiro de boa-fé. O cara do Sayonara, ele não sabia que estava rolando aquilo lá dentro do... E foi comprovado na investigação. Então, aí, esses bens utilizados ali não serão perdidos no terceiro de boa-fé. Acabei de te falar, cara. O que eu falei? Primeira coisa que eu falei. Vai, vai ter que assistir a videoaula de novo no início. Acabei de falar. Questão de pena. Vamos lá. Beleza, pessoal? Fechou, Luciano? Depois você assiste de novo a videoaula. Então, prostituição e exploração sexual.
Quando eu acho que é importante a pena, eu estou falando. Não é para memorizar a pena. Assistir a videoaula de novo aí. Então, prostituição e exploração. Tranquilo? É hediondo. Pedofilia. Não é hediondo. Tranquilo? Vamos aí. O último punido com hediondez. Corrupção de menor. Você induz para que o menor, criança ou adolescente, ele faça um crime que está capitulado nas leis especiais ou ali no Código Penal. Por exemplo, um furto. Você vai instigar ou incitar ele para que ele pratique um furto para você, tá? Nós temos uma súmula, eu não sei se é do STJ ou do STF, fala que independe de prática anterior. Como assim? Ah, o adolescente ele já fazia vários furtos. Aí eu fui lá e induzi ele a fazer um furto para mim. E aí eu não vou cair na corrupção de menor aqui no ECA, porque o adolescente ele já estava com essa intenção, ele já estava acostumado. Então eu não caio, não, cai sim, tá? Cai sim. Dependente se ele fazia antes ou não. Ah, mas eu só induzi ele pelo meio virtual. Eu nem tive presencialmente com ele, pessoalmente com ele. Não interessa. Meio eletrônico também. Pelo WhatsApp que o Zezinho, você vai lá agora na padaria, tá cedo, e vai lá, esvazia o caixa para mim. E a gente divide, tá? 40 para você, 60 para mim. Beleza? Aumenta um terço. Então você tem que lembrar da majorante, tá? Se é hediondo. Ô Zezinho, você vai lá, você vai pegar minha avó, você vai torturar ela, tá? Até ela passar o cartão e a senha do cartão para você. Roupa, hediondo, tortura, equiparado a hediondo. Então, aumenta um terço, tá? E hediondo, então. Ô Zezinho, você vai lá na sua irmã, tá? Você já tem 17, sua irmã tem 12, e você vai pegar, coagir ela para ela se prostituir. A gente vai ganhar um dinheirinho em cima do corpinho dela, tá? Aumenta um terço. Então, essa reclusão de 1 a 4, tá? Ela aumenta um terço. Beleza, pessoal? Vamos supor que ele pegou 3 anos. Tá? Como é que é um terço ali? Você vai, divide por 1, multiplica por 3. Tranquilo, pessoal? E muito cai em prova que é um delito formal. A gente não vai cair na teoria de Código Penal, tá? Mas o que é um delito formal e um delito material? Só para você entender. Um delito, um crime material, você precisa alterar o mundo real. Precisa ter um resultado naturalístico. Então, como assim alterar o mundo real? Homicídio. Você pega a faca e enfia na barriga do caboquinho. Ele vai morrer. Você alterou o mundo real dele, né? E um crime formal? O crime formal não precisa desse resultado. Só o mero constrangimento. A partir do momento que você constrange, a partir do momento que você tenta ali, fica registrado no WhatsApp que você tentou induzir o Zezinho de 16 anos a praticar o furto. Ele não praticou o furto. E aí, eu vou responder por corrupção de menor? Vai. Porque independe de prova, independe que você consiga ter o dinheiro do furto na mão. Só de comprovar que você induziu ele para a prática de uma infração penal. E o Zezinho? Ah, e o juiz da vara da juventude, da infância e juventude, aí vai ver com o juiz lá. O Zezinho, agora eu estou falando aqui de quem está induzindo o Zezinho. Beleza? Então, isso aqui é o quadrinho que eu quero que vocês façam, né? Quando vocês forem treinar crimes e penas do ECA. Divide esfera penal, esfera administrativa. Nós falamos essa diferença de reclusão para detenção. Crimes punidos com reclusão e crimes punidos com detenção. Toma cuidado para você não confundir aqui os abusos de autoridade. Beleza? Esse aqui, pra você não confundir, não é abuso de autoridade. Tranquilo? Esse aqui não é abuso de autoridade, tá? É a ECA. Beleza, pessoal? Então, toma cuidado para você não confundir. E depois, essa questão, todas as peculiaridades da pedofilia. Beleza, pessoal? Corrupção de menor também fica ligado. E prostituição e exploração também fica ligado. Tá? Decorar a pena
Desses aqui, né, que é de 6 meses a 2 anos, decorar a pena da pedofilia, 4 a 8, da prostituição, também decorar, 4 a 10, e corrupção de menor, 1 a 4. Então essas são as penas que eu quero que vocês decorem, só isso. Muito por alto também, né? Só para você ter uma noção na cabeça, mas pena é a última das últimas, das últimas, das últimas coisas que você vai decorar. O que você tem que decorar são os casos de majorante, casos de minorante, beleza, pessoal? Vamos lá agora para a multa administrativa. Nós não vamos falar de esfera penal, beleza? Nós vamos falar de esfera administrativa, tranquilo? Então, vamos lá. A infração administrativa, nós não vamos usar ali a máquina penal, tá? Aqui, a infração administrativa, ela é mais suave, porque a gente vai ver multa, tá? Multa administrativa. É um negócio bem tranquilinho, tal, pá. Você não vai pegar cadeia, cana por isso, tá? Vamos lá, então. Quando você é um médico, um professor, mesmo que seja suspeita de maus tratos, você responde e pega uma multa administrativa. Então, quando você não comunica os maus tratos, ainda que suspeita, toma cuidado, hein? A banca vai te induzir isso aqui. Ah, não, que suspeita, não. Você tem que confirmar. Não. Você ali você descumpre ali o dever que você tem como mãe ou responsável por aquela criança. Descumpre o poder familiar. Por exemplo, você é obrigado a matricular o seu filho no ensino fundamental. Você não faz isso. Você recebe uma multinha. Tá? Esse aqui é o mais interessante para mim. Você permite menor. Né? Então, por exemplo, você está, um policial socioeducativo, transportando um menor que matou 30 e você deixa os repórteres identifiquem ele. E aí divulga total ou parcial um documento judicial, um documento administrativo, né, relativo àquele menor, àquele adolescente, e permite que identifique ele. Toma cuidado. Se não identificar ele, não cai aqui. Aquele documento que você deixou vazar, né, permitiu que ele fosse identificado. Ó, Suzana Richthofen, ela está sendo detida, apreendida, ela está ficando em tal delegacia. Ó, vazou um documento, né? Então, toma cuidado, tem que permitir a identificação do menor. Se ele deixa vazar esse documento, mas ele coloca uma tarja no nome do menor e não identifica ele, não cai aqui, beleza? Ah lá, mesma pena que exibe total ou parcial fotografia, tá? Mas eu deixei vazar um documento parcial, não foi ele total, foi só uma parte dele, vai cair aqui também, tá? O parcial também, beleza, pessoal? Olha que interessante, lembra que eu falei que não pode hospedar sem autorização do pai ou menor, num hotel, por exemplo? Né? Inclusive, a gente vai falar agora de viagem do menor daqui a pouco na última parte. Então, ficar num hotel sem autorização do pai, né? O hotel recebe uma multa. Se o hotel cagar na reincidência, fecha ele por 15 dias. Se cagar de novo, fecha por 30 dias e fecha o hotel. Acabou. Multa. Hospedou de novo sem autorização do menor. 15 dias fecha ele. Voltou, abriu. Hospedou de novo, fecha ele por 30 dias e depois caça a licença. Fecha definitivo. Tá? Olha aqui que interessante. Eu coloquei na minha redação isso e vamos ver o que vai dar quarta-feira. Peças, filmes, espetáculos, sem indicar o limite de idade. Uma multa administrativa em dobro se reincidência, se eles continuam a descumprir. Olha que interessante. Peças e filmes e espetáculos sem indicação de limite de idade. Não deixe em local de fácil acesso na entrada do espetáculo. Mesma coisa. Multa na reincidência
dobra a multa. Todos aqui é assim, tá? Multa na reincidência dobra a multa. Eu esqueci, Robson, porque não precisa ficar decorando isso. Multa na reincidência triplica. Multa na reincidência quadriplica. Não, multa na reincidência dobra a multa. Acabou. Rádio, TV, espetáculo não autorizado, em vez de estar passando Bom Dia e Companhia, está passando Cine Privé. Multa. Suspensão do programa por até 2 dias. A locadora que aluga ou vende fita de vídeo sem embalagem opaca, sem estar ali vedando com plástico aquela parte de conteúdo adulto, né? A nudez. Multa. A reincidência fecha por até 15 dias. O médico e o enfermeiro, então, fitas de vídeo. Aqui ele fala fitas de vídeo, né, pessoal? Mas a interpretação extensiva hoje DVD, tá? Médico, enfermeira, algum profissional da saúde que não encaminhe de imediato a mãe que quer o filho para adoção. Lembra que a gente falou ontem? De maneira obrigatória, mas sem constrangê-la, encaminhar ela para o juiz da infância e juventude, tá bom? Se o profissional da saúde não faz isso, de imediato vai dar ruim para ele. Vai dar ruim para ele. E todo mundo acha que transportar criança ou adolescente em veículo fechado, que gere sofrimento, uma questão degradante, uma condição degradante, né? Sem condições de ventilação, arejamento, luminosidade, acha que é crime de abuso de autoridade. Não. Não. Tá? Isso aqui é para a criança, para o menor, adolescente, uma infração administrativa, uma multa, tá? Veículo sem condições, beleza? Isso é uma multa e na reincidência, se fizer esse transporte novamente, aí reincidência dobra a multa, tá? Tortura, pessoal. Tortura, olha que interessante. Curiosidade para vocês, a gente vai estudar tortura ainda, tá? O primeiro dispositivo legal a inserir a tortura no nosso ordenamento jurídico foi o ECA, no artigo 233. Porém, veio a lei de tortura, e a lei de tortura, em 97 que ela veio, né? 1997, foi isso? Ela revoga essa parte, apenas essa parte do ECA que fala de tortura da criança e do adolescente. E veja bem, lá na lei de tortura, fala que se você comete uma tortura e é contra uma criança e adolescente, e você sabe que é uma criança e adolescente, você vai ter sua pena aumentada, uma majorante, beleza? De 1/6 até 1/3. Confere? Beleza, pessoal? Então, não é mais aqui no ECA. É a lei de tortura, quando você comete a tortura ali contra a criança ou adolescente. E o que é a tortura? É ali o sofrimento físico ou mental, beleza? Com que tenha ali uma violência ou grave ameaça. Para aqueles fins, né? Fins ali criminosos, para que a criança cometa um crime, ou porque às vezes a criança ou adolescente, questões religiosas, né? Questão racial, né? Para que ela confesse algo, né? Abra o bico, né? Então, temos essas finalidades da tortura. Tranquilo, pessoal? Então, não é mais ECA, é a Lei Especial de Tortura. Tranquilo? Então, interessante, né? Aí foi revogada, essa parte ela foi revogada, e aí nós temos aí valendo a lei especial, o princípio da especialidade. Então, a gente encerra essa nossa primeira parte. A gente vai para a última parte agora, falando. Então, olha aqui, crimes e penas e infrações penais, apenas uma página, pessoal. Dá para memorizar, não é difícil, tranquilo? A gente vai agora para as partes que não são tão interessantes, né? Então, eu vou dar a pausa aqui